chicos e chicas! Como estão todos? Que tal? Hoje é um dia muito importante na sua vida. Muito importante na sua existência como humano. Hoje é um novo dia de um novo tempo. Por quê? Por que hoje é um dia tão importante? Porque o que tem hoje? Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. Por quê? Tá todo mundo falando desse tema. Todo mundo falou. O William Bonner falou, o Sérgio Chapelin falou, todo mundo falou de quê? De quê? República Bolivariana de Venezuela. Você vai entender tudo de Venezuela. Chega do jornal falar pra você o que tá acontecendo. Aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Eles não têm papel higiênico mesmo. Esse Maduro é a encarnação do Satã. Jesus Cristo, o que tá acontecendo na Venezuela? O Brasil vai virar a Venezuela. Meu Deus do céu. Calma. Hoje você vai entender tudo. Mas pra você entender bem, você tem basicamente 3 jeitos de entender essa matéria. Se você quer entender mais ou menos isso aqui, você só assiste o vídeo. Agora, se você quiser entender bem, assim, boneco, vou discutir com as pessoas, você curte o vídeo. Agora, se você quiser ir bem mesmo, assim, PhD em Venezuela, formado lá, tá entendendo? Aí você vai compartilhar com seus amigos esse vídeo, tá bom? Mas agora a gente vai fazer uma viagem no tempo e no espaço, rumo a Caracas, a capital da República Bolivariana de Venezuela, em 1982. Vamos! Não adianta a gente querer entender o presente se a gente não compreende o passado ou não viveu o passado. Então eu vou fazer um flashback rapidinho com você de alguns pontos importantes da história da Venezuela que culminaram na treta que a gente tá tendo hoje. Tá bom? Então, vamos lá. 1982, 17 de dezembro. Um grupo de 4 membros do exército venezuelano resolvem montar um grupo revolucionário chamado Movimento Bolivariano Revolucionário, também conhecido por MBR-200. Por que 200? Porque em 1983 seriam os 200 anos de Simón Bolívar. O que era esse MBR-200? Era um grupo revolucionário voltado para a causa revolucionária e pela luta revolucionária voltado para a Venezuela e para a América Latina. Um desses fundadores era Hugo Chávez Frías. Ele já apareceu na nossa história. Pois é. Pegou? Pula agora comigo para fevereiro de 1989. No final de fevereiro de 1989, deu uma treta generalizada em Caracas. Ficou conhecida como Caracaço, a mobilização popular espontânea da população da capital venezuelana contra o governo de Carlos Andrés Pérez. É muito mais legal falar o nome deles com sotaque. Tá entendendo? Dá uma gana. Essas manifestações foram contra umas medidas bem liberais aí do governo do CAP, do Carlos Andrés Pérez, tá? Ele aumentou o preço de passagem do transporte público, o preço do combustível aumentou, e aí a população ficou puta da vida, saiu todo mundo pra rua e comprar. E aí, o que ele fez? Meteu bala em todo mundo, botou o exército na rua, porrete pra todo lado. E aí, morreu uma porrada de gente. Pra você ter ideia, morreu entre 300 e 3 mil. Entre 300 e 3 mil. Nossa, João, por que não se sabe o número exato? Porque foi tanto corpo jogado na vala comum que você nem sabe quantas pessoas morreram. Esse dia, essa farofa que aconteceu em Caracas ficou conhecido como Caracazo. C-A-R-A-C-A-Z-O. Esses espanhol, esse povo aqui que fala espanhol da América Latina, eles têm uma mania de ficar colocando aço no final das coisas. O Uruguai ganhou do Brasil na Copa de 50. Maracanaço. A Alemanha ganhou lá do Brasil na Copa de 2014. Não lembro. Ganhou. Ficou mineiraço.
E aí em Caracas, mesma coisa, Caracas. Por quê? Não sei. Essa treta foi, assim, muito ferrada mesmo. A oposição saiu pé da vida, saiu nego, sabe? Passou um tempo, aquele grupo revolucionário que eu te contei atrás tentou um golpe. Em fevereiro de 1992, aquela galera ali do Hugo Chávez, o presidente da Venezuela estava chegando de viagem do exterior, eles montaram umas barricadas em determinados lugares, com o intuito de quê? De impedir que ele chegasse no Palácio Miraflores, que é a sede do governo venezuelano. Só que não deu certo. As forças lá do presidente Carlos Andrés Pérez conseguiu conter o golpe, e aí o Chávez, uma cacetada de parceiro dele lá, foram presos. Pula comigo para novembro de 1992. A galera remanescente lá da tentativa de golpe de fevereiro foi lá e tentou o quê? Outro golpe. Deu certo? Não deu certo. Prendeu todo mundo também, foi uma bagunça. Passa um tempo, aí a gente pula para 1993. Tem o primeiro e único impeachment da história da Venezuela. O presidente Carlos Andrés Pérez sofreu um impeachment. E aí teve uma nova eleição, foi eleito Rafael Caldera, e o Rafael Caldera indultou, ou seja, libertou a galera que estava presa lá na prisão. Logicamente. Ou seja, venezuelaninho, venezuelaninha, se você é um pouquinho ligeiro, um pouquinho sagaz, quem que tá solto agora? Ele mesmo, Hugo Chávez. Corre 5 anos comigo e vai pra 1998, que ano lindo, que ano bonito, ano, né? Mas eu perdi a Copa, mas não tem problema, eu nasci. Em 1998, quem que se candidata à presidência? Ele mesmo, Chavinho, e ganha com 56% dos votos. E é nesse momento crucial, que eu faço uma pausa com você e abro um parêntese. Eu vou explicar duas coisas para você que você tem que entender para compreender bem o que está pegando na Venezuela agora e não deixar o jornal falar groselha e as pessoas falarem groselha para você. Você tem que entender isso, tá bom? O que você precisa entender? 1. Bolivarianismo. 2. Chavismo. Primeiro vamos falar então do bolivarianismo. O que é isso? O que é isso? Esse nome deriva do nome do general revolucionário e libertador da Venezuela, do Equador, da Colômbia, do Peru e da Bolívia, chamado Simón Bolívar. A gente não estuda tanto assim a história do Simão Bolívar aqui no Brasil, porque nós éramos dos Portuga, né? E aí ele tinha mais a ver com as dependências da Espanha, mas é importante a gente saber, porque o Brasil é a vizinha tia Lourdes, que tem que saber de tudo, tem que botar uns pitacos em tudo. Okay? Aliás, o campeonato continental de futebol Libertadores da América, que vai ter a final agora pegada, estralando entre Grêmio e River Plate, tem esse nome por causa da galera lá do Simão Bolívar, que foram os Libertadores da América. Segundo a biógrafa, uma das maiores biógrafas do Simão Bolívar, a escritora peruana e editora literária do The Washington Post, Maria Arana, ela fala que esse termo bolivarianismo tem a ver com os ideais de Simão Bolívar, de combate a injustiças e fortalecimento do esclarecimento popular e da liberdade. Tá, mas o que tem a ver esse bolivarianismo? Meu, se tem uma pessoa que tinha um crush no Bolívar, essa pessoa se chamava Hugo Chávez Frias. Ele era um bolivarianete dos grandes. Sabe as Belibe, Lovatete, Luanete, sabe essa galera? Ele seria um bolivarete. Por quê? Quando ele assumiu o governo, ele mudou o nome da Venezuela para República Bolivariana da Venezuela. A maior universidade do país passou a se chamar Universidade Bolivariana da Venezuela. Então, o Chávez, ele tinha um crush eterno, assim, mas assim, paixão. Eu gostava tanto do Bolívar que ele tinha esse ideal e ele se colocava como um herdeiro da causa bolivariana e da América Latina. O Hugo Chávez usou esse ideal
para se promover. Ele era doido pelo Simão Bolívar. O segundo ponto, então, é o chavismo. O chavismo, na verdade, ele é essa colocação do Chaves como um populista, como a imagem do Chaves vai ser tratada aí como um grande nome, quase que um pai, assim, sabe? Ele foi caminhando para essa ideia de se colocar como um ser mitológico aí na história da Venezuela. E o chavismo, na verdade, é o bolivarianismo atrelado ao que o Chaves chamou de socialismo do século XXI. Calma. O que é o socialismo do século XXI? Esse termo usado pelo Chaves, ele é um termo que facilita bem a gente entender esse afastamento da Venezuela dos Estados Unidos. Ele não queria ter essa relação com os Estados Unidos. Ele falava que o capitalismo era horrível, consumia as pessoas. Ele era a favor das relações entre os países latino-americanos, relações sul-sul, né? Pobre com pobre, tá entendendo? Subdesenvolvido com subdesenvolvido. Então ele era a favor dessas coisas. Era contra o imperialismo americano. Então esse socialismo do século XXI, ele é até importante a gente destacar que ele tenta fugir do socialismo do século XX. E aí o Chaves também ele ia com uma força assim para cima da economia, o Estado gigantesco. Então ele intervinha no preço de comida, no preço do petróleo, tal, não sei o quê. E ele, ao invés de fazer relação com a grande potência que é os Estados Unidos, ele foi atrás de outras grandes potências. Brasil, China, Rússia, né? Olha o BRICS aí. E essa política do bolivarianismo, voltando um pouquinho, ela foi muito adotada pelos presidentes Evo Morales, da Bolívia, e Rafael Correa, do Equador. Então não é algo específico aí da Venezuela. O chavismo sim, mas o bolivarianismo em si foi usado nesses outros dois países também. Logo no ano seguinte que o Chaves foi eleito, em 1999, ele convocou um referendo para mudar a Constituição. E esse referendo foi aprovado por, pasmem, 72% da população. E adivinha como passou a se chamar a Constituição da Venezuela? Constituição Bolivariana. Essa foi a incrível 26ª Constituição da Venezuela. Um país um tantinho instável. Essa foi a primeira grande vitória do Chaves. Um ponto muito importante de mudança nessa Constituição foi que ela mudou esse esquema que a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem um sistema bicameral. O que é isso? Câmara dos Deputados e Senado formam o Congresso. Isso também existia na Venezuela. Essa Constituição acabou com isso. Se tornou um sistema unicameral com o que a gente chama de Assembleia Nacional. Outra mudança muito importante na Constituição bolivariana foi que ela estabelecia que no ano seguinte, ou seja, em 2000, deveriam haver novas eleições. E essas eleições, para presidente, né, seriam para um mandato de 6 anos. E adivinha? O Chaves venceu com quase 60% dos votos, uma margem maior do que a que ele já tinha ganho. Então essa foi a terceira eleição que o Chaves ganhou aí, né? Contando que aquela da Constituição, ele venceu também, apesar de ele não ter sido eleito. E para deixar o Chaves boneco, panqueco na fita, o movimento Quinta República, que é apoiador do Chaves, conseguiu 92% dos assentos da Assembleia Nacional. Olha eu aqui, com outra roupa. Por quê? O vídeo já está totalmente gravado, desde 1982 até 2018. Mas eu tive que cortar ele em 2 partes. Então a primeira parte a gente ficou desde 1982 até 1999, tá? A gente para por aqui. A segunda parte, de 99 a 2018, vem em breve. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem o vídeo. Tchau, tchau!